Fala pessoal, hoje então vamos conversar sobre essa polêmica que está rolando a respeito da Cartoon Network. Muita gente dizendo que a Cartoon Network acabou, que a Cartoon Network está fechando as portas por causa das notícias que saíram aí nos últimos dias, né? A Cartoon Network acabou, estúdio anuncia a fusão com a Warner Bros. Animation. Então por causa dessa notícia começou a espalhar pela internet, né, essa informação de que a Cartoon Network tinha acabado, ou estaria acabando, ou estaria fechando as portas, enfim. Inclusive isso virou assunto no Trending Topics no Twitter, né? Se você pesquisar no Twitter, tem um monte de gente lamentando o fim da Cartoon Network, lamentando que a Cartoon Network morreu e etc. Vamos lá, a Cartoon Network morreu? Não. Inclusive a própria Cartoon Network veio a público e fez um tweet para explicar esse assunto, explicando que ela não acabou, que ela não vai a lugar nenhum, que o canal vai continuar funcionando e ela vai continuar produzindo as suas produções. Então eu estou gravando esse vídeo para explicar o que está acontecendo e também para dar a minha opinião, né, do que eu acho que está acontecendo, porque tem muitas informações ainda que eu acho que são muito desencontradas. E se a gente for pegando assim as notícias que saíram aí nos últimos meses, se a gente fizer uma análise de mercado, a gente vai ver que existem algumas peças nesse quebra-cabeça que talvez ainda não estejam muito bem explicadas e é o que a gente pode tentar prever do que pode acontecer daqui para frente. Só antes de eu dar a minha opinião, eu quero lembrar que o meu livro já está em pré-venda. Você pode acessar o site www.historiadosdesenhos.com.br. Eu estou escrevendo um livro para contar toda a história da animação e lembrando que se você comprar esse livro agora em pré-venda, você está ajudando o nosso canal a produzir uma série para contar toda a história da animação. Tem todos os detalhes, tudo bem explicado no nosso site, explicando todo esse nosso projeto e a sua ajuda é muito importante para a gente conseguir realizar esse projeto. Então, o nosso site www.historiadosdesenhos.com.br, acessa lá, dá uma olhada no nosso projeto, apoia esse projeto para a gente conseguir produzir essa série. Bom, vamos lá. Então quero começar falando sobre um post que o Dennis Owen, ele publicou um tempo atrás. O Dennis Owen, para quem não sabe, é o criador do Infinity Train, que era uma das produções da Cartoon Network, que de uma hora para outra, de um dia para outro, ela foi pausada, ela foi encerrada, inclusive ela foi removida da HBO Max, ela foi removida do YouTube, as redes sociais da série sumiram de um dia para outro, foi uma coisa assim cabulosa. Imagine que um dia você vai dormindo, outro dia você acorda e tudo sobre a série sumiu. Foi uma coisa bem estranha. Ele fez um post explicando mais ou menos a situação, dando a opinião dele, e eu destaquei aqui uma coisa que eu achei bem curiosa, que ele disse, né, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe que a Discovery quer economizar dinheiro. E um dos motivos, né, que os criadores e o pessoal dos bastidores cogitou de por que a Cartoon Network, na verdade não foi a Cartoon Network, né, foi uma decisão da Discovery e da Warner, elas removeram várias séries, vários desenhos animados da HBO Max de uma hora para outra. A gente não sabia exatamente o porquê e eles cogitaram a hipótese, né, da questão de pagamento de taxas, porque assim, quando uma série é produzida, o estúdio ele vai bancar a produção da série, mas depois, quando ela vai para o streaming, os criadores e os produtores, os animadores, a equipe, ela acaba ganhando, assim, uma taxa pelo fato da série estar vinculada a um streaming. Eles cogitaram a hipótese de que a Discovery e a Warner removeram vários desenhos dos streamings para pagar menos taxas para os criadores, para os produtores, para os animadores, enfim, e com isso a Discovery tinha uma previsão de economizar até 3 bilhões de dólares, se eu não me engano, até 2023. Então, resumindo, não sei se você viu, essa questão do novo streaming que vai juntar a HBO Max com Discovery, eu não lembro o nome da Discovery, vão juntar num streaming só para pagar menos taxas e economizar dinheiro. Eles fizeram uma grande reestruturação, uma grande reorganização, vários desenhos foram afetados. Pois bem, aí a gente chega na notícia que saiu agora, que a Cartoon Network Studios estaria se fundindo com a Warner Bros. Animation. Para quem não sabe a história da Cartoon Network Studios, o que aconteceu? Lá nos anos 80, Ted Turner comprou a Hanna-Barbera, comprou a biblioteca dos desenhos Hanna-Barbera, comprou os estúdios Hanna-Barbera. Ted Turner, ele era um grande empresário do ramo das comunicações, ele já era o dono da CNN, do canal da TBS, canal da TNT, aí ele comprou lá os desenhos da Hanna-Barbera, ele comprou uma parte da biblioteca dos Looney Tunes, comprou a biblioteca da Fleischer Studios, comprou um monte de biblioteca de desenho animado, e aí ele criou a Cartoon Network, que seria um canal só para passar desenhos animados. Nesse momento, ele era o dono dos estúdios Hanna-Barbera e os estúdios se chamavam Hanna-Barbera. No ano seguinte, eles passam a se chamar Hanna-Barbera Productions Company e a partir de 1993, eles passam a se chamar Hanna-Barbera Cartoons. A partir daqui, a ideia era que, na verdade, a Hanna-Barbera ela é dividida, certo? Então, ela é dividida em como se fossem dois estúdios. Você vai ter a ala que vai continuar produzindo Hanna-Barbera. Então, a Hanna-Barbera, nessa época, ainda produzia Família Addams, produzia as novas temporadas do Capitão Planeta, tinha algumas produções. E a outra ala
ela foi criada para produzir desenhos para Cartoon Network. Aí é onde surge o World Premiere Toons, o Hora Cartoon Show, vai dar espaço para muitos animadores, muitos criadores novos, chega e a gente tem os Cartoons. O que aconteceu? Eu até já fiz um vídeo sobre isso, que é o vídeo Por que os desenhos animados não têm mais ação, e muitos desenhos são focados em comédia. Foi um vídeo que eu fiz em 2018, eu vou deixar o link aqui no card ou aqui na descrição do vídeo, para quem quiser reassistir para relembrar ou para quem não viu, mas basicamente, já naquela época, lá em 2018, a direção da Cartoon Network estava muito perdida, não vou dizer perdida, mas assim, confusa, porque o mercado estava mudando muito rápido, por causa da concorrência, por causa das mudanças de tecnologia. Então a criança não tinha só a TV a cabo, mas ela tinha videogames, ela tinha o YouTube, ela tinha uma grande série de distrações e concorrências que competiam com a própria Cartoon Network, e ela não sabia exatamente agora aonde focar. Ela não sabia se ela continuava focando na TV a cabo, ela não sabia se ela deveria focar em produções para serem lançadas direto na internet, por exemplo, no próprio canal do YouTube. Ela chegou a fazer experiências, chegou a lançar episódios diretos no seu canal no YouTube, ela não sabia se ela lançava produções diretamente em streaming. Então foi uma fase que a Cartoon ficou meio perdida. Para onde a gente vai? Qual caminho a gente segue? A gente faz direto para TV a cabo? A gente faz para streaming? A gente faz para internet? Então essa foi uma fase confusa, e aí vem o momento aonde a Warner decide criar a HBO Max, e aí eles criam uma estratégia, ou sei lá, fazem um planejamento, pensando, não, o futuro é streaming, vamos focar no streaming. Só que daí o que aconteceu? A HBO Max não deu o lucro esperado, até porque a concorrência era grande. De uma hora para outra, a gente teve a HBO Max, teve a Disney Plus, teve a Paramount+, tem a da Discovery. Então assim, de uma hora para outra surgiu um monte de streaming, a concorrência aumentou muito, e aquilo que a Warner projetava com a HBO Max não aconteceu, principalmente em audiência, em faturamento, e isso trouxe um grande problema. E aí a gente chega agora em 2022 com essa fusão da Warner com a Discovery, para fazer, as duas vão juntar em um streaming só, para conter custos, para economizar dinheiro, para tentar focar e potencializar a questão de assinantes e de produções, e isso acabou afetando a Cartoon Network. Não sei quem acompanhou o mercado de animação aí esse ano, mas foi bem complicado. Em abril, principalmente, a Netflix anunciou uma série de demissões, uma série de cancelamentos de séries. Então, eu conheço animadores brasileiros que trabalham no mercado de animação lá nos Estados Unidos. Eu lembro que eu estava conversando com o Cauê, que trabalha na Nickelodeon, e ele estava me falando que tinha muita gente assim desesperada, porque de uma hora para outra a Netflix anunciou o cancelamento de várias séries, muita gente foi mandada embora. Então assim, muita gente que trabalhava no mercado de animação, não só na Netflix, mas em outros estúdios, em outros streamings, estava muito inseguro com o futuro da animação já ali naquele mês de abril, não sabendo o que ia acontecer, porque de uma hora para outra a série que você estava trabalhando poderia ser cancelada, ela poderia nem ir para o ar, você poderia ser mandado embora, enfim. Foi um momento bem complicado. Inclusive tem vários artistas, tem vários animadores falando sobre isso no Twitter. Se você pesquisar, você vai ver. Inclusive tem esse caso aqui, por exemplo, que eu estou colocando na tela. Então assim, o mercado de animação, não só na Cartoon Network, mas em vários streamings e em vários estúdios, ele já estava num momento complicado. Por quê? Por causa da questão da concorrência entre os streamings, mas a gente tem que lembrar também que a gente está num ano muito complicado, economicamente falando, principalmente nos Estados Unidos, onde a inflação, o governo americano ainda não conseguiu controlar a inflação, ela está descontrolada, a gente está vivendo à beira de uma recessão mundial, as ações da Warner caíram mais de 50% aí desde o meio do ano. Então é muita coisa acontecendo, não é só uma questão de economizar dinheiro e cortar da animação, mas os estúdios estão cortando de várias fontes, de vários lugares. Então a gente tem um streaming, uma estratégia de streaming que não deu certo como eles queriam, perda de faturamento, perda de assinantes, ações em queda, mercado em crise. Então são vários fatores que levam a Discovery a chegar e falar, vamos ter que economizar dinheiro, vamos ter que cortar da onde a gente acha que não tem tanto potencial ou de onde é menos arriscado. Por isso que se você volta aí um mês atrás, se não me engano em agosto, um dos pronunciamentos da Warner foi que o foco da animação, principalmente da Warner Bros. Animation, seria focar mais em personagens clássicos, ou por exemplo, eles queriam focar muito mais no Pernalonga daqui pra frente, porque é um personagem forte, Looney Tunes é uma franquia muito forte, que a chance de dar prejuízo, ou de dar errado, é muito menor do que apostando em séries novas como Infinity Train. O Dennis Wowen, lá nesse post, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas ele critica muito essa questão da Discovery e da Warner, porque eles não são
transparentes com os dados. Eles falaram que Infinity Train estava sendo pausado ou cancelado porque não era uma das séries mais vistas, mas eles não revelavam dados. A Warner Discovery não chegou e falou, ó, esses são os números, essa é a audiência e é por isso que a gente está cortando. Eles simplesmente chegaram e falaram, ó, é uma das menos assistidas, estamos cortando. Então, uma das críticas é a falta de transparência. E quando a Cartoon Network vem a público, né, e faz aquele tweet lá dizendo que o canal não acabou, que o canal vai continuar no ar e que eles vão continuar produzindo, por um lado, sim, eles vão continuar produzindo. Eles inclusive têm contratos, têm séries que já estão em desenvolvimento, acredito que eles não vão cancelar de uma hora para outra. Essas séries elas ainda vão acontecer, o problema é o longo prazo. Olhando para esse cenário, dá a entender que a Warner e a Discovery querem cada vez mais conter custos, porque uma coisa que eu estava pensando, e isso pode ser coisa da minha cabeça, eu não sei se eles fizeram isso para de repente driblar alguma questão de burocracia, driblar alguma questão de pagamento de impostos, né? De repente, como você tem 2 estúdios, assim, tô tentando adaptar de um jeito mais fácil, mas você tem 2 estúdios, você tem 2 CNPJs, você tem 2 questões, sei lá, de repente responder por 2 empresas diferentes e agora você junta todas elas numa empresa só, mas ao mesmo tempo elas continuam tendo os seus próprios departamentos, mas agora é uma empresa só, então talvez isso ajude eles a economizar taxas, ajude a economizar impostos, eu não sei, tô especulando. Agora uma coisa que eu tava pensando, se você tem agora a Warner e a Discovery juntas e você tinha criado uma estratégia onde a Cartoon Network se dividiu e aí ela passou a ter a Cartoon Network e o Cartoonito. Cartoonito seriam produções para crianças, programação infantil. A Cartoon Network uma produção um pouco mais infanto-juvenil e adolescentes. Não sei se adolescentes ainda assistem Cartoon Network, em peso, igual antigamente. Mas assim, agora você tem a Discovery nessa jogada. E a Discovery tem a Discovery Kids. Então assim, faz sentido, será, eles manter a Discovery Kids e a Cartoonito, se eles têm praticamente o mesmo público? Não sei. Então assim, eu não ficaria surpreso se daqui uns meses eles anunciassem o fim do Cartoonito. Acho que seria mais provável que a Warner e a Discovery encerrasse o Cartoonito e mantivesse um Discovery Kids, por exemplo. Talvez com isso a gente tivesse uma perda de produções da Cartoon Network para mais crianças, né, entende? São especulações, eu acho que essa junção da Discovery com a Warner realmente pode acabar afetando a Cartoon Network, sim. Eu acho que o peso da Hanna-Barbera, ele ainda vai continuar forte, então não acho que a Cartoon Network Studios acabaria 100%. Está confirmado um filme dos Flintstones, está confirmado um filme dos Jetsons, está confirmado um filme da Corrida Maluca. Lógico que tudo isso de uma hora para outra pode ser cancelado, mas imagino eu que a Cartoon Network Studios seria o estúdio ideal para estar à frente desses projetos. Agora, outras produções, inclusive produções mais novas, né, como Infinity Train, elas acabam ficando mais expostas aos cortes. Então eu imagino mais ou menos isso para o futuro. Acho que Hanna-Barbera ficaria a cargo da Cartoon Network Studios, mas talvez esse estúdio fique cada vez menor com o tempo, com a Warner Bros. Animation focando cada vez mais nas suas próprias franquias, né? Como por exemplo a DC, vai pegar Teen Titans, os novos do Looney Tunes, você tem o do Aquaman, você tem várias franquias que são, né, muito mais Warner do que Cartoon. É isso que eu sinto que pode acontecer para os próximos meses com esse cenário econômico, com essas notícias que ficam meio que nas entrelinhas, sabe? Mas também posso estar errado e pode ser que no ano que vem a gente vai ver um monte de produção exclusiva da Cartoon Network Studios. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda.